Agradeço a Deus, aquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Essa foi a passagem bíblica que Deus me mostrou quando estava prestes a me ordenar diácono. Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 15. Como agradeço a Deus por tudo que Ele fez em mim. E a maior graça que alguém pode receber é de fato Deus permitir ver o que Ele faz através de nós. E a pior coisa que alguém pode ter no coração é a arrogância ou orgulho de achar que pôde fazer algum bem sozinho. Por isso, começo essa homilia nesses 2 anos repetindo aquelas mesmas palavras. Quando minha ordenação foi aprovada, em 2022, a única resposta, a única palavra que podia brotar do meu coração era: agradeço. Obrigado, Senhor. E lendo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, essa frase como que saltou da Bíblia: agradeço aquele que me deu força. Quem escreve isso? São Paulo. E São Paulo fez muitos milagres. São Paulo fez grandes coisas, fundou muitas igrejas, realizou muitos milagres, muitas coisas grandes ele fez. Mas ele jamais atribuiu a si mesmo o bem que ele fez. Por isso ele chegou tão rápido à santidade. Por isso ele é tão grande. Ele é tão grande porque deixou que a glória de Deus crescesse e o orgulho e a vaidade dele diminuísse. Na medida, meus irmãos, que a glória de Deus cresce, alguma coisa tem que diminuir na gente. Não tem como Deus aparecer quando somos nós que estamos ganhando os aplausos e as glórias do mundo. Ou temos o agrado dos homens e a recusa de Deus, ou recebemos o desprezo das almas, das pessoas, mas o aplauso de Deus. Essa é a divisão que o nosso coração se encontra nesse mundo. Essa é a briga que cada um de nós enfrenta. Essa luta, essa batalha que cada um de nós começa desde o momento que nós acordamos até o momento que nós dormimos. Eu cresci muito nesses 2 anos de padre. Ganhei 10 quilos. Cresci bastante. Nunca comi tanto doce na minha vida igual aqui em Nerópolis, né? Eu acho que eu vou falar que eu tenho diabetes, né? Aí pelo menos o pessoal vai diminuir. Quando eu falar que tem diabetes, o povo vai preocupar. Não, o padre está doente, né? Não pode ter doce, né? Como o Dom Valdemar, que recebeu uma cesta só de doce light, né? Doce que não tem açúcar, né? Mas brincadeiras à parte, posso perceber, com a graça de Deus, o que Ele fez em mim. O que Ele está fazendo em mim. Existe um salmo que diz, né? Senhor, completai a obra em mim começada. É claro que muitas vezes eu rezo essa oração pensando na Santo Antônio, né? Senhor. E eu já rezei muitas vezes. Senhor, essa obra que o Senhor começou, que o Senhor termine. Não nos abandone. Porque muitas vezes, confesso, pensar em desistir. Desistir da obra mesmo, física, né? Não da minha vocação. Graças a Deus, nunca pensei. As contas não batem, né? Nesses últimos meses, eu parei de olhar o saldo bancário e tem dado certo. Deus tem providenciado. E Deus permite muitas vezes que passemos, muitas vezes por um aperto, para a gente não pensar que a gente é bom por causa de nós. E em tudo Deus age. E graças a Deus, está tudo dando certo. E dia 10, veremos a glória de Deus se manifestando naquela pequena e humilde capela. Isso é uma das coisas, irmãos, que Deus pode fazer. Mas sobretudo, o que mais deixa um padre feliz, e eu já disse isso antes, não é construção de igreja, viu? O padre não fica nem um pouco mais feliz de construir uma igreja ou 2 a mais.
O que deixa o padre feliz, já sabe o que é. A fila de confissão vazia? A fila de confissão cheia. Então, quer ver um padre feliz? Enche o confessionário. Quer ver o padre triste, desanimado? Deixa vazio o confessionário. E alguém pode perguntar, por que o padre Bruno gosta tanto de confessar os outros? Por que o padre Bruno gosta tanto da estola roxa no pescoço? Meus pais que estão aqui, minha avó, minha tia também, minha madrinha, né, de batismo, tia, eles estavam lá na missa em Jaraguá, na minha despedida, quando fui designado para vir para Nerópolis, e o padre Bruno Tavares disse isso, né? Gente do céu, não sei o que tem no padre, ele gosta demais de confessar. E ele me deu de presente, inclusive, a estola dele, né? A estola que vocês veem o padre atendendo ali, bonita, né? O pessoal fica olhando para o padre assim, nossa, que estola bonita. Foi o presente do padre Bruno Tavares, o qual sou muito grato a Deus, né? Pelo tempo que eu fiquei lá. E por que o padre gosta da confissão? Já podem imaginar, né? Porque eu fui resgatado por ela. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu fiz a promessa que se um dia eu fosse padre, eu queria transmitir aquela graça que um dia eu recebi. E Deus me concede a graça de realizar um sonho cada vez que eu coloco a mão e perdoo os pecados de alguém. Cada pessoa absolvida é Deus escutando a minha oração, feita há 13 anos atrás, quando eu fiz uma confissão que mudou minha vida, quando um sacerdote tocou na minha alma. Parece que a impressão que eu tive quando eu fiz aquela confissão é que o padre foi lá na minha alma, enrolou meu coração numa corrente assim, puxou, arrancou lá da profundeza dos infernos, porque era onde eu me encontrava interiormente. E eu falei, eu não quero voltar para lá mais. E eu já tinha sentido o chamado para ser padre. E eu fiz a promessa para Deus, que se um dia fosse padre, eu queria que muitas pessoas fizessem essa experiência. E eu posso contemplar todos os dias. É claro que nesse decorrer dessa caminhada tive muitas frustrações, não posso mentir. Tive muitos momentos que chorei no confessionário, sabe quando? Vendo pessoas negando a misericórdia. É o que mais dói o coração de um padre. Querem saber o que machuca o coração do padre? É ele saber como Deus nos ama e como nós somos mesquinhos. Quer ver um padre sofrer? É chegar no confessionário e dizer, eu não estou arrependido do pecado. E eu faria de novo, padre, se preciso fosse. Eu já escutei isso. Isso dói o coração do padre. E uma vez eu chorei junto com uma pessoa. E falei, olha, eu não posso te perdoar. A resposta mais difícil que eu posso te dar hoje, eu não posso te absolver desse pecado, porque você disse que não está arrependido. E a única pessoa capaz de impedir a ação da graça é você. Nem o demônio, com toda a força infernal que ele tem no inferno, não consegue fazer o que você faz quando você coloca uma barreira na ação da vontade e da misericórdia de Deus. Sabia disso? E é o que eu sempre falo e repito. A pessoa que mais pode te prejudicar, a pessoa que mais pode fazer o mal, é você mesmo, com as suas escolhas erradas. E eu peço a Deus a graça todos os dias de fazer a escolha certa. Peça a graça a Deus todos os dias, de escolher Ele todos os dias. No meio deste mundo tão depravado, desse mundo tão pervertido, desse mundo cada vez mais se distanciando de Deus, a nossa oração é, Senhor, me preserve do mal. Senhor, não nos permita cair em tentação. Senhor, não me permita ser uma pedra de tropeço para alguém. Senhor, me dê a graça da perseverança, né? 2 anos são pouco tempo de padre. E o importante não é 2 anos de padre, nem 10 anos de padre, nem 15, nem 20. Porque infelizmente acontecem de padres com 20 anos de ministério desistirem até da própria fé. O importante é perseverar até o fim. Irmãos, um último pensamento. Comemorar o aniversário de padre é muito mais do que dar o parabéns para o padre. A gente tem que fazer um salto
na nossa mente a partir de hoje. Comemorar o aniversário sacerdotal não é a mesma coisa que a gente cantar o parabéns no aniversário de alguém que nasceu. Porque o aniversário sacerdotal, para o sacerdote, é infinitamente maior do que seu próprio nascimento. Então, a data do aniversário do sacerdote é mais importante para ele do que o próprio nascimento. Porque no aniversário sacerdotal, nós comemoramos e festejamos o próprio Deus. Ou seja, não se trata de mim, nada disso aqui. Nunca foi do Padre Bruno. A missa, as vestes, a festa, as músicas, os parabéns. Se trata de Cristo. Porque é para Ele que vivemos, é para Ele que nos movemos e para Ele orientamos a nossa vida. Festejar, comemorar o aniversário do Padre, portanto, é comemorar o próprio sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo é um sacerdócio que nos salva, que nos tira das trevas do pecado, que nos tira da escravidão que nós mesmos nos colocamos. O sacerdócio de Jesus é o único capaz de criar essa ponte que nos une até Deus. É Jesus que nos salva. E o sacerdotes, letra minúscula deste mundo, compartilham desta autoridade de Cristo, mesmo sendo pecadores como nós somos, mesmo sendo miseráveis, mesmo nós padres também precisando, e o padre é a pessoa que mais precisa da misericórdia de Deus. Apesar das nossas misérias, Deus faz a sua obra. Apesar de mim, esta é a oração do Padre hoje. Senhor Jesus, apesar de mim, realize a sua obra, realize o seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.